Nesse vídeo, eu trouxe para você a reforma do meu escritório. Eu sei, muitas vezes a gente quer reformar o nosso espaço, a gente quer reformar o nosso ambiente, mas a gente não tem ideia de por onde começar e às vezes a gente não quer fazer grandes modificações, só quer realmente dar uma nova cara. E é exatamente isso que eu fiz no meu escritório com as minhas próprias mãos. Então eu vou te mostrar passo a passo cada detalhe de como eu peguei esse ambiente do zero, branquinho, sem nada, e transformei nesse escritório que você está vendo agora. Se você está chegando aqui por agora, deixa eu me apresentar. Eu sou a Aline, eu sou arquiteta e urbanista e também sou design de interiores. Então, eu trouxe nesse espaço, nesse ambiente, para mostrar para você que é possível você fazer essa reforma também aí na sua casa, seja de um escritório, de um quarto, ou até mesmo de um banheiro ou uma cozinha, que você pode fazer várias coisas, mudando pequenos detalhes que vai fazer toda a diferença. Então, começando aqui o contexto da reforma desse escritório, eu queria que você entendesse como funcionou, de onde partiu, por que eu tomei a decisão de fazer essa mudança, essa reforma. Basicamente, eu morava em um outro apartamento que era muito pequeno, muito menor, e aí eu mudei para esse apartamento aqui, e é um apartamento alugado. Então, por esse motivo, eu não quis fazer grandes intervenções, até porque, não dá para fazer grandes intervenções. E aí eu usei este quarto, que na verdade é um quarto, como um escritório. Então, quando eu cheguei, era tudo muito branquinho, as paredes todas muito clarinhas, o piso também é muito claro, então não tinha muita personalidade. Era basicamente um quadro em branco pronto para ser pintado ali. Então eu tive que entender quais eram as minhas demandas, quais as minhas necessidades, para aí sim locar ou colocar cada coisa em seu lugar. Então basicamente o primeiro passo de uma reforma que você vai fazer, seja ela grande ou pequena, é que você tem que sentar e entender quais são as necessidades que você tem. Veja o que você precisa, onde você precisa, quais são as necessidades suas e da sua família, quem vai usar o espaço, quantas pessoas vão utilizar o espaço. Tudo isso é muito importante para definir como será o ambiente. Então, basicamente, para que você entenda o contexto do meu escritório, é um escritório para duas pessoas, no caso para mim e para o meu marido. Então a gente vai usar, esse escritório ao longo dos dias aí para trabalhar. Então eu precisava que esse espaço comportasse nós dois tranquilamente, para que a gente pudesse trabalhar com tranquilidade. A segunda demanda eu queria fazer desse espaço também uma área em que eu pudesse fazer atividade física. Afinal, eu gosto de fazer atividade física também em casa. Então eu queria ter um espacinho ali que eu pudesse fazer isso. Foi um hábito que eu adquiri durante a pandemia e que eu gostei, então eu queria ter esse espaço aqui também no meu escritório. E aí eu queria também trazer plantas, eu queria ter um espaço para colocar meus livros, eu queria, enfim, tantas coisas. Eu queria transformar esse escritório para que eu conseguisse colocar cada coisa em seu lugar. Então, tendo essa base do que eu queria, do que eu precisava, enfim, eu fiz uma lista e aí eu comecei a esboçar um projeto. Então eu fiz sim um projeto para esse ambiente, eu tirei todas as medidas e aí tirando essas medidas e fazendo um projeto, deu para notar que realmente o escritório ele é muito mais comprido, então ele tem uma largura menor e ele tem um comprimento muito maior. Então isso tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Pode ser usado a seu favor ou pode não ser usado. Assim como se você tiver uma sala quadrada, muitas vezes é bastante difícil de decorar, então você tem que entender onde coloca cada coisa, como você pode resolver isso. Então basicamente no meu espaço, é um espaço retangular, bastante comprido e que foi bom, porque eu só precisava de um espaço para as duas mesas e um plano de fundo, que no caso é essa parede. Então, para mim, esse formato do ambiente foi um ponto positivo. Então, partindo dessa premissa, eu tinha esse espaço retangular e precisava colocar duas mesas e ter um espaço para fazer atividade física. Basicamente, eu quis colocar as mesas de frente para a parede. Por que eu quis isso? Porque por conta do meu espaço, do formato do meu ambiente, eu não conseguiria colocar mesas em outras posições para que ela tivesse realmente um tamanho que eu queria. Então eu queria uma mesa bem grande para cada pessoa e isso não faria sentido, não seria adequado em outras posições, em outras localizações, além de colocar de frente para a parede, o que não me incomoda. Talvez se você trabalha, por exemplo, no escritório,
comercial, colocar uma mesa de frente para a parede não seja tão adequado. Muitas vezes é melhor você colocar uma mesa de frente à outra para que as pessoas possam se comunicar com mais facilidade. E isso é muito bom para a comunicação do dia a dia. Mas no meu caso, como um escritório em casa, eu preferi colocar essas mesas viradas para a parede até para aproveitar melhor o espaço. Então, partindo dessa delimitação, onde as mesas ficariam, eu fui esboçando todo o resto. Então, onde ficaria o meu espaço de atividade física? Eu decidi colocar ele mais próximo da janela, até pela iluminação ser melhor, e aí eu notei que eu poderia utilizar esse espaço não somente para atividade física, mas também para poder ler, sentar ali. Eu adoro ler, então eu gosto desse espacinho mais perto da janela, onde tem mais iluminação, mais ventilação também, para poder fazer outras atividades de atividade física em si. E aí, depois desses dois pontos bem localizados, é que eu entrei com a decoração e com pontos que eu achava relevante fazer. Então, essa foi a delimitação do projeto em si. E aí, a prática foi colocar a mão na massa, porque aqui eu coloquei a mão na massa. Então, é para mostrar para você que também é possível que você faça na sua casa. Não tem complexidade, obviamente tem alguns detalhes, como por exemplo, elétrica, que eu recomendo que quem faça seja alguém que entenda do assunto. Eu preferi chamar um engenheiro eletricista para poder fazer essa parte, porque eu senti mais confiança nisso, e também porque o engenheiro eletricista era meu pai. É importante que você consiga fazer as coisas com segurança, e a parte elétrica ou parte hidráulica eu recomendo que, se você for mexer, convide ou chame alguém que saiba mexer, saiba fazer aquilo para não dar nenhum problema. Então, partindo desse pressuposto, eu fui definir as cores. As cores desse espaço, eu queria um tom que, quando eu era pequena, eu nunca gostei, mas agora eu tô apaixonada, que é os tons de verde, né? Na verdade é um tom só, são vários tons de verde. E aí eu decidi que na parte onde a gente colocaria as mesas, eu queria delimitar ali como se fosse uma caixa, como se fosse realmente uma concentração. É um espaço em que você nota que é delimitado pela cor, que é o espaço de trabalho. Então eu decidi colocar um tom de verde bem escuro, e eu queria realmente esse ambiente mais fechadinho ali naquela área. E para compor, eu coloquei as mesas no tom preto também. Então as mesas, elas têm 1,5 m de largura, são mesas bem grandes, elas são maiores do que costumam ser o padrão. Eu queria realmente ter esse espaço, não sei se você já tem essa necessidade ou se você já teve um dia, que é você tá trabalhando, você pega um caderno, você pega um livro, você pega, enfim, tantas coisas, vai colocando em cima da mesa e de repente não tem mais espaço nenhum porque a mesa é pequena, e eu não queria sofrer mais com isso, então eu decidi fazer as mesas maiores do que o que costuma ter. Então, nesse caso também, um outro ponto importante a falar é que eu decidi fazer as mesas. Eu fiz o design delas, desenhei e mandei para um serralheiro que fez a base dela e colocou um tampo de MDF na cor preta, tudo na cor preta, que era uma coisa que eu queria muito, era que fosse tudo preto. Já, afinal, eu já tinha as cadeiras pretas. E outro ponto importante a se considerar, se levar em consideração nesse espaço, é o que eu já tinha antes. Então, o que eu trouxe do antigo apartamento foram as cadeiras, que a gente já possuía, e o tatame, que é onde eu faço atividade física. No mais, a gente não tinha muitas outras coisas de escritório. E, obviamente, os livros eu trouxe de lá também. Mas a gente não tinha prateleira, a gente não tinha muitas coisas para trazer para cá. Então, foi muita coisa comprada para esse espaço. E aí um outro ponto para levar em consideração é que eu não queria nada muito fixo, aquela coisa de móvel planejado, enfim. Eu queria realmente que fosse mais dinâmico, que eu pudesse trocar de lugar caso daqui a um momento eu queira, então eu vou colocar as mesas desse lado aqui nessa parede. E aí eu pudesse ter essa flexibilidade, até se eu quiser me mudar também, eu pudesse levar essa mesa para outro lugar. O que aconteceu é que no meu espaço anterior a mesa era fixa, então eu não pude trazer para cá. Então, pensando nisso, eu quis realmente fazer essas mesas soltas. Voltando um pouquinho à parte da pintura, tem uma parte da pintura verde e escura que eu comentei que formou uma caixa que eu acho muito legal de falar. E aí, quando eu mostrei as fotos desse espaço para outras pessoas, ou quando outras pessoas vieram aqui para ver como estava ficando, as pessoas olhavam para a parede e se perguntavam: por que tem um tapete na parede? Acho que é meio incomum, talvez as pessoas não veem tanto esse tipo de coisa. Para mim, ela é mais uma questão afetiva do que realmente decorativa. Uns anos atrás, a minha avó, que já tinha mais de 90 anos na época, decidiu me dar um presente de casamento, na época eu nem ia casar,
mas ela decidiu que faria um presente de casamento pra mim. E aí ela criou esse tapete, ela fez esse tapete à mão e ela me deu. E aí ela me disse, é um presente pra você de casamento. E esse foi o último tapete que ela fez, porque pouco tempo depois ela faleceu. E aí eu sempre tive, desde o dia que eu recebi esse tapete, desde quando ela estava viva, eu falava, eu não colocaria esse tapete no chão, porque pra mim ele tem uma lembrança afetiva, ele não é um tapete para ser usado como qualquer tapete que a gente usa em casa. Então eu queria trazer realmente a importância para ele. E por isso eu decidi dar um lugar de destaque para ele no meu escritório. Então eu criei molduras aqui na parede, onde era uma parede mais clara, eu tive que pintar de branco porque não era um tom realmente de branco. E aí eu fiz uma moldura com espuma de EVA e pintei também. E aí ficou essa moldurinha e usei ganchinhos para poder prender o tapete. Então eu medi ali bonitinho antes de colocar, medi o tamanho do tapete e aí consegui fazer essa moldura nessa área e pintei todo o resto de verde. Então atrás, ali onde essa área da moldura não foi pintado, de longe você realmente acha que é uma moldura, mas ela não é, é basicamente uma pintura na parede branca e o resto é tudo verde. Então a ideia foi realmente trazer essa memória afetiva e um objeto decorativo para esse espaço. E para compor, eu inseri também vegetação. Eu amo vegetação. Eu trabalhei por muito tempo com paisagismo e eu acho lindo, eu acho que o verde, a natureza, tanto na área externa como na área interna, faz muita diferença. E por gostar muito disso, eu trouxe para cá, para dentro desse espaço. Então eu trouxe 2 grandes vasos que você encontra aqui na Living. São vasos de polietileno e eles são muito leves. E se você ficou interessado e quer ver mais opções dessa, tem um vídeo específico que eu gravei só plantando essas plantas. Então eu mostrei as características do vaso, como ele é leve, enfim. Tudo isso tem no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo para que você assista em algum momento. Espera esse vídeo terminar e você vai lá conferir. Continuando sobre as plantas, eu queria trazer essas plantas para esse espaço, então eu trouxe plantas em vários lugares aqui. Então ali perto de onde está o tapete que a minha avó fez, eu coloquei 2 vasos, que são esses vasos que eu comentei, e eu coloquei 2 plantas que são maiores, que são plantas mais altas. E elas têm um tom de verde bem escuro também, que eu queria compor com esse verde da parede. Eu não queria planta colorida, não queria planta, sei lá, com flor. Eu realmente queria trazer tons de verde para esse espaço. 50 tons de verde. Enfim, brincadeiras à parte, a ideia era realmente trazer uma coloração mais escura e verde para esse ambiente, porque eu acreditei que ia ficar muito bonito e realmente ficou um resultado muito legal. Continuando, a gente tem aqui a parte do tatame, que é onde eu faço atividade física. Além de ter um tatame somente exclusivo ali, solto, né? Ele é um tatame preto, ele combina com a mesa, combina com as cadeiras, enfim. Eu queria trazer um pouquinho de aconchego ali para aquele ambiente, para aquele espaço. Então eu coloquei as persianas em um tom de cinza atrás e coloquei as almofadas, enchi de almofadas nesse espaço, que é para poder me jogar ali e ficar deitada por várias horas, lendo, enfim. Eu só quero ficar ali jogada. Então esse espaço é realmente para trazer uma sensação de conforto e quando fazer atividade física é só retirar as almofadas, que aí o tatame está totalmente liberado. E aqui na lateral do tatame já é a parede que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Então essa parede que é uma parede que faz fundo para a parede de onde eu trabalho. Então por que isso é importante? A partir do momento que a gente entrou em pandemia, todo mundo foi trabalhar em casa, enfim, eu também vim. E para isso eu tinha várias reuniões online. E o fundo do meu espaço sempre foi muito importante. Então, como as pessoas estavam me vendo e como eu estava apresentando o que tinha atrás de mim, isso faz toda a diferença. Então, quando eu pensei nessa parede, eu pensei muito em, se eu ligar a câmera do computador, o que as pessoas verão? Então, pensando nesse ponto de vista e também pensando em que eu precisava de um espaço para colocar meus livros, eu criei essas prateleiras. Mas eu não queria fazer as prateleiras mega caras ou, enfim, muito trabalhosas. Então eu comprei mãos francesas na cor preta para combinar com todo o ambiente e comprei essas prateleiras de pinos. Bem baratinho, então foi a composição perfeita aqui. E aí elas ficaram, eu acho, ficou linda. A ideia inicial era que eu pintasse também essas prateleiras em verde, mas a gente acabou optando por deixá-las crua na cor natural, que ficou bonito com o tom de verde no fundo. E aí, falando do tom de verde no fundo, aqui também tem verde. Então, acho que você já notou que esse ambiente é muito verde, mas é um verde que realmente traz uma sensação de aconchego. E aí, para esse verde, eu não quis trazer um verde
tão forte, tão fechado. Eu quis um verde mais clarinho mesmo, para dar uma sensação de mais calma, mais aconchego, até pro fundo ficar, nas filmagens, ficar mais bonito. Então eu trouxe esse tom mais clarinho. Na área onde não tem prateleira, nesse espaço onde em tese é livre, eu decidi colocar um desenho, um desenho mais, como eu diria, mais simples, um desenho mais traçado, para ficar realmente uma composição, para fazer o fechamento, para fazer o espaço não ficar parecendo, sabe quando o ambiente fica parecendo que tá faltando alguma coisa em algum lugar? E aí você olha e fala, gente, tem aquele espaço ali, parece que falta colocar alguma coisa. É exatamente isso que eu não queria que esse espaço tivesse, essa sensação de tá faltando, tá sobrando aquele espaço. Enfim, e aí por isso eu coloquei esse adesivo, que é um adesivo, inicialmente ia ser pintura, mas aí não deu certo a pintura, então a gente acabou optando por colocar um adesivo, e aí a gente colou esse adesivo na parede com o desenho que eu tinha criado. E aí foi muito simples, assim, foi muito mais fácil, acredito eu, do que ter pintado. E ficou lindo o resultado, eu acho que fez essa composição e tirou a sensação de que, nossa, tá faltando alguma coisa naquela área. E aí aqui atrás de mim, só para complementar, eu trouxe os livros, coloquei aqui numa posição que eu achava que ficaria legal. Eu sou do tipo de pessoa que organiza livros por cores, eu não sei se você é assim. Conheço muita gente que prefere organizar por temas, enfim, por tipos. Eu acho bonito e agradável organizar por cores. Então eu organizei por cores nas prateleiras, coloquei quadrinhos também com alguns desenhos, enfim, coisas que eu ganhei ao longo da vida. Coloquei também plantinhas, porque não podia faltar plantinhas, né? E essa aqui é uma jiboia linda que desde que chegou ela só cresceu. Ainda bem que ela se acostumou muito bem com esse espaço e tá quase alcançando o chão. Então estou muito feliz que ela tenha se adaptado tão bem a esse espaço. E para arrematar com chave de ouro, acredito que nenhuma arquitetura é realmente completa sem a iluminação. Muitas vezes a gente no dia a dia ali, principalmente quando a gente faz reformas a gente mesmo, a iluminação acaba ficando de lado, fica aquela coisa de um ponto de luz ali no meio do ambiente é o suficiente. Então eu acredito que isso é uma questão que passa muito e a gente acaba sofrendo muito no dia a dia de não tem luz o suficiente ou realmente não traz a sensação de aconchego de noite quando tem que ligar as luzes. Então preste muita atenção e se atente muito a esse ponto na hora de reformar qualquer espaço na sua casa, que é a questão da iluminação. Nesse ambiente eu tinha 2 pontos de luz inicialmente. E esses pontos de luz atendiam o espaço, não era um problema. Tinham lâmpadas comuns, enfim, não era assim, não era bonito, mas também não era o pior dos cenários. E aí eu decidi que eu queria fazer uma iluminação diferente. Então, começando ali mais para a área da janela, perto da janela, eu decidi colocar nessa área uma peça que ilumina para os 2 lados. Então, o que eu queria fazer? Eu queria iluminar tanto o tapete da minha avó, como eu queria iluminar também a área ali onde tem o adesivo. Então, eu queria que essa iluminação jogasse para esses 2 lados focal. Então eu decidi colocar essa peça, que é também em tom de preto, lembrando, né? Tudo aqui faz um sentido. Então as cores, elas se combinam sempre, elas são sempre harmônicas para que o espaço faça sentido como um todo. Obviamente cores, muitas cores no ambiente também pode fazer muito sentido, isso vai depender do seu projeto, de como você aplica, enfim. E aí a gente vai para a iluminação mais central aqui, de onde realmente a gente fica ao longo do dia a dia. E aí eu tinha um único ponto de luz nessa área. E por que que eu tive que chamar meu pai aí para poder fazer essa troca, essa modificação da iluminação? Porque eu queria fazer desse único ponto 2 pontos de luz. Porque eu tinha um ponto central ali em cima, que iluminava só em cima, mas não iluminava sobre a mesa. E eu queria muito que tivesse a iluminação sobre a mesa. Mas por que eu queria modificar esse ponto de luz? Basicamente, é porque o ponto de luz era único ali no teto. E aí a gente, quando sentava, provavelmente ficaria com sombra em cima da mesa. E aí você quer desenhar, escrever, enfim. E acaba projetando a sombra, onde você está querendo realmente luz. Para resolver isso, eu teria a opção de adicionar abajur em cima da mesa ou outro tipo de iluminação, mas eu optei por colocar pendentes, que no caso foi eu mesma que fiz. Eu quis colocar 3 pendentes com lâmpadas tubulares de LED dentro e eles são focados em cima da mesa, mas para poder melhorar um pouquinho, eu ainda queria fazer com que eles fossem direcionáveis. Então eu consigo girar esses pendentes
girar a luz para que ela fique para baixo ou para cima. Então, quando eu quero que ela fique refletindo para cima, eu viro essa parte para cima, né? Eu viro a lâmpada para cima. A lâmpada não, mas o objeto como um todo, no caso o pendente. Então, para fechar esse espaço, além de todas as coisas que eu pintei, eu fiz, eu desenhei, enfim, todas as coisas que eu realmente coloquei a mão na massa nesse espaço, eu também fiz boa parte da iluminação. Então, esses pendentes eu criei. Então, eu fiz o desenho, eu cortei. Enfim, eu cortei as peças que eram e nem eram objetos que realmente eram decorativos ou de iluminação antes. Eram realmente materiais de obra que normalmente ficam escondidos ou que ninguém liga. E eu criei essas peças de iluminação que no caso são os 3 pendentes. E aí ele sai nesse ponto central, então como eu só tinha esse ponto lá no meio da laje, eu não tenho forro aqui, então teve que sair desse meio da laje. Eu achei que ficou bem legal o design, assim, os fios pretos vindo ali desse ponto central. E aí, partindo desse ponto central, também tem um trilho eletrificado, né, que é um trilho que ilumina toda essa área onde eu estou. Então ele vem com a luz jogada aqui para cima dessa prateleira para fazer realmente uma composição. E como eu disse quando comentei essa prateleira, é realmente para trazer um cenário para as minhas gravações, para as minhas ligações de maneira geral. Vou deixar aqui embaixo o link do vídeo que eu comentei para você sobre as plantas, sobre o vaso. Vou deixar também o link de todos os produtos da Living que eu utilizei aqui nesse espaço, vai facilitar muito a sua vida. Assim, comprar na internet para mim, como arquiteta, como pessoa, é outro cenário. Eu sou uma pessoa que gosta de comprar as coisas pela internet, é muito mais prático. Então, para ter essa praticidade, clica aqui embaixo, encontra todos os produtos que você precisa, tanto de iluminação, trilho eletrificado, enfim, como todas as outras coisas que você pode achar como vaso de plantas na Living. Você pode só clicar aqui no link e chegar na sua casa muito rápido e com muita qualidade, viu? Porque, olha, produtos excelentes. E aproveita que esse vídeo está terminando e vai aqui embaixo e comenta pra mim se você gostou da reforma desse escritório, se você teria esse escritório. E mais uma coisa, comenta pra mim se você faria uma reforma como essa, se você colocaria a mão na massa também, se você é desse time ou você prefere não criar você mesmo e prefere que alguém que entenda mais sobre o assunto faça. Então eu quero saber se vocês fariam esse tipo de coisa, como fariam e que espaço vocês fariam, e também traz sugestões aqui pra gente trazer mais espaços reformados, de reformas simples, rápidas e fáceis pra você. Até a próxima!